Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Este oftalmologista responde diretamente com a doutora Karina Colossi, bela cidade de Porto Alegre, que a doutora Karina também transita por outras cidades, mas no nosso querido e sempre valente estado do Rio Grande do Sul. Doutora Karina, seja muito bem-vinda, satisfação tê-la aqui conosco nessa iniciativa Quando Olhos Combinam, Visão tem Qualidade. Boas-vindas! Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. E bom, doutora Karina, a Soblank, Sociedade Brasileira de Lentes de Contato com a Nefrotometria, sempre neste compromisso de levar informação de excelente qualidade para quem use lentes de contato, para quem use óculos e para quem cuide bem da sua córnea, da sua superfície ocular, tem recebido pessoas que fazem a diferença no dia a dia. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: como é que acontece a sequência de uma consulta para o cuidado correto com os olhos? A pessoa marcou consulta, foi até o seu consultório. Como é que é o primeiro contato? Conta pra gente. Perfeito, Fernando. A consulta oftalmológica, ela começa exatamente como qualquer consulta médica, né? Então, a gente vai fazer uma anamnese com o paciente, né? Que é uma conversa, e vamos escutar o que está incomodando naquele paciente, por que ele marcou a consulta, né? Quais são as queixas dele. E a partir daí, a gente vai fazer perguntas e nós vamos começar elaborar uma hipótese diagnóstica, né? O que esse paciente precisa, né? E qual vai ser a sequência da consulta. Outra coisa que é importante também, a gente saber como é que está a saúde geral desse paciente. Porque o olho, ele faz parte do corpo. Muitas doenças sistêmicas podem afetar a visão também. Então, a gente precisa conversar com esse paciente e saber como está a questão da saúde geral dele também. A partir daí, Fernando, a gente vai passar ele para o exame físico, né? O exame do olho mesmo, né? Então, a gente vai passar por um aparelho, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Os pacientes às vezes têm curiosidade para saber o que o aparelho faz, né? Então, a gente está aqui para esclarecer isso. Posso, E Fernando? pode. E doutora Karina, então quer dizer que em uma consulta oftalmológica a pessoa pode saber muito sobre a saúde? Pode, Fernanda. Existem muitas doenças, inclusive, que a gente diagnostica pelo exame oftalmológico. No momento que a gente vai fazer a análise do olho, da anatomia, ver como é que está o globo ocular, muitas vezes a gente encontra alterações que fazem parte de uma doença sistêmica, né? Ou de uma diabetes, ou de uma pressão alta, ou de uma artrite reumatoide. Então, várias doenças afetam a visão. Então, da mesma forma que a gente recebe esses pacientes de colegas para fazer controle ocular, por exemplo, do endócrino, do reumatologista, que a gente precisa também controlar o olho, porque são doenças que também podem afetar a visão. Muitas vezes a gente aqui faz uma hipótese diagnóstica de uma doença sistêmica e encaminha para o colega para poder fazer a investigação. Então, é um complemento, né? O exame oftalmológico acaba ajudando muitas vezes nas doenças sistêmicas também. Olha só, gente, é muito interessante isso que a doutora Karina nos apresenta, porque dentro da medicina a gente tem até uma brincadeira. E o oftalmologista ele faz uma faculdade inteira de medicina, depois ela faz uma segunda faculdade inteira de uma saúde que está dentro do olho e uma oportunidade para sempre conhecer. Por isso ela falou sobre o diabetes, sobre a questão da pressão arterial, sobre doenças reumatológicas, enfim, tem uma série de oportunidades. Por isso que sempre a Soblack vai incentivar você a consultar, a fazer uma avaliação importante da visão, porque quando olhos combinam, a visão tem qualidade. Agora, doutora Karina, mostra para gente esta incrível trajetória que o paciente vai tendo quando ele chega ao consultório, conversou, fez a anamnese, disse o que estava sentindo. Qual que é o caminho? A doutora Karina agora mostrando para a gente. E agora a doutora Karina vai, em tempo real, mostrar para você que está aqui conosco, ela vai inverter a câmera, você vai conhecer
quais são os equipamentos que complementam a importante conversa que ela teve. Olha só, doutora Karina, pode narrar. Então aqui, Fernando, a gente está diante de um aparelho de autorrefrator que a gente chama, que é uma refração automatizada, né? É aquele aparelhinho que muitos pacientes lembram que quando chegam a consulta oftalmológica enxergam aquela estradinha e lá no fundo tem um balão ou uma casinha, né? Então é uma coisa muito comum, os pacientes falam o exame do balão, o exame da casinha, né? Então esse aparelho aqui, ele nos dá várias medidas do olho e nos dá uma noção objetiva do grau do paciente, né? Nos dá a medida da córnea também, medida do comprimento do olho. Então, ele nos dá dicas importantes de como nós vamos poder manejar agora o exame lá com as lentes dentro do consultório. Doutora Karina, então, neste aparelho, a pessoa que enxergou o balãozinho, fez lá e agora foi para o consultório e eu observo que nós temos ali toda uma estrutura. Mostra pra gente. Ó, o que aparelho é Isso, esse daí? Fernando. Então, depois do exame do balãozinho, o paciente vem e nós vamos usar esse aparelho aqui, que é um refrator de Grins, é o nome desse aparelho, onde aqui nós temos todas as lentes. Lentes para miopia, para hipermetropia, para astigmatismo. E aqui nós vamos botar essas lentes e o paciente vai nos informar qual é a lente que dá a melhor visão para ele. Então, ele nos ajuda no exame, né, escolhendo o seu óculos, aquele que melhor enxerga, que melhor desempenho visual ele possa ter. A partir daí, Fernando, a gente vem para esse outro aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é uma lâmpada de fenda, tá? Que nada mais é do que um aparelho onde a gente enxerga o olho em grande aumento, né? Então a gente consegue analisar todas as estruturas do olho, a anatomia do olho, se ela está preservada, se ela tem alteração, se ela não tem, uma magnificação muito maior. Então a gente consegue enxergar detalhes muito importantes das doenças do olho. Então, Fernando. primeiro a gente conversou com a doutora, depois começou a fazer os testes, passando lá por aquele famoso equipamento que a gente vê o balãozinho, até que ele toque. Isso. E do outro lado daquela tela aparece o olho. Ele aparece o formato, o oftalmologista consegue visualizar. Depois, fomos para esse outro aparelho, que é o famoso, esse ou aquele, melhor, ou Ou até que a pior, pessoa, ou pior, ou até que a pessoa, esse ou esse. esse ou esse. E tudo isso vai contando uma história do paciente, até que chega naquela que a doutora Karina comentou, que é o aparelho que permite enxergar em grande aumento. Doutora Karina, aí deu tudo certo. Já está conhecendo a anatomia do olho, a maneira como o grau foi encontrado lá no aparelho. E aí? Conta pra gente, o que tem mais? E a partir daqui, a gente vai definir se o paciente precisa ou não de exames complementares, né? Então, por exemplo, se a gente está vendo que o paciente tem alguma irregularidade de córnea, se o paciente tem uma opacidade de córnea, se o paciente, como é que está o cristalino dele, se ele tem catarata, se ele não tem. Então, a partir daí, existem os exames complementares, Fernando, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui para vocês, que eles também nos auxiliam muito daí nas indicações de tratamento, como é que nós vamos tratar esse paciente, a escolha do tratamento. Então, gente, ó, toda essa sequência, ela é sempre feita. É o exame, como a doutora Karina comenta e ressalta para você que está aqui conosco, tem a conversa, tem os primeiros exames, e depois, dentro da oportunidade de usar leite de contato, aí outros exames serão feitos, porque tem muito conhecimento embarcado. Estou curioso. Vamos lá, então. Doutora Karina segue e você também acompanha. Olha só, temos mais um equipamento. Então, aqui nós temos um topógrafo, né, que é um exame que nos dá o formato da córnea, nos dá a curvatura da córnea.
esse exame é muito importante para os pacientes que vão adaptar lentes de contato, para a gente poder analisar a superfície ocular deles e saber qual lente se encaixa melhor naquela superfície ocular. Aqui nós temos um microscópio especular, tá? E um paquímetro, que ele nos dá também a contagem de células da córnea, do endotélio corneano, e também a espessura da córnea. A gente sabe que pacientes com patologia, por exemplo, ceratocone, eles vão ter a córnea mais fina em alguns locais, então ele nos ajuda no diagnóstico. E aqui nós temos um ecobiômetro, né, para os pacientes que precisam operar catarata, para aqueles pacientes que controlam a progressão da miopia, então a gente consegue controlar o crescimento ocular, né, através desse aparelho, que é o ecobiômetro. Doutora Karina, e aqueles dois aparelhos que mostrou sobre a questão da córnea, a importância deles é por quê? Porque a lente vai ficar sobre a córnea? O que o Exatamente. A lente, na oftalmologista tem? verdade, ela tem que se encaixar na superfície ocular, né? Na córnea. E quando a córnea é irregular, nós precisamos lançar mão de lentes especiais, com desenhos especiais, para o paciente poder ter um bom desempenho visual, poder enxergar melhor. Então, esse exame de superfície, ele nos mostra qual é a melhor lente para aquele caso, né? Então, as lentes não são todas iguais, existem lentes gelatinosas, rígidas, de dupla curva, tripla curva. Então, isso nos dá um norte para a gente escolher a primeira lente de teste do paciente, que são várias, eu quero mostrar aqui para vocês também. Claro. Então, a doutora Karina ressaltou um ponto muito importante, que a córnea, ela pode ser lisinha, coloca, vai repousar a lente. Mas se ela tiver alguma irregularidade, também tem lente. Olha só, que mundo interessante. Você está curioso por saber mais? A doutora Karina vai mostrar agora para a gente novidades. Então, aqui, Fernando, para vocês verem, assim, isso aqui é um armário de adaptação de lente de contato, onde a gente tem inúmeras caixas de prova. Cada caixa de prova dessa tem um desenho diferente de lente, é para uma patologia específica. Então, assim, existem lentes rígidas, lentes gelatinosas. Então, nós temos tudo aqui organizadinho para quando o paciente chegar, a gente poder escolher qual a melhor lente para o caso dele. Aqui são os prontuários também, todos os meus pacientes de lente, eles têm prontuário, né, os pacientes de controle da miopia, pacientes cirúrgicos. Então, embora a gente use muito prontuário eletrônico, esses pacientes, eu sempre faço um prontuário manual também para controle. Agora eu vou mostrar para vocês também aqui a nossa bancadinha, que é onde a gente faz a adaptação das lentes de contato, né? Então, aqui a pia, onde sempre tem que ter um protetor ali para o ralo, para a lente não ir ralo abaixo. Aqui sempre folhas descartáveis de papel, né, para a gente poder higienizar bem as mãos. Aqui os líquidos das lentes de contato, gelatinosa, rígidas, soluções umidificantes e lágrimas artificiais que a gente pode usar com lente. Aqui são os instrumentos, as ventosas, para a gente poder tirar e colocar as lentes rígidas, né? Então, a gente usa todo esse arsenal aqui para poder fazer toda a adaptação. O paciente fica sentadinho aqui, ali está o espelho, né? E ele pode ficar aqui quanto tempo precisar, até ele se sentir seguro em poder fazer o manuseio da sua lente de contato. Doutora Karina, então, quando mostrou ali naquele armário, ali tem lente para miopia? Tem lente para miopia, lente para hipermetropia, para astigmatismo, para ceratocone, para paciente pós-transplante de córnea, para paciente que sofreu traumatismo corneano. Então, tem uma infinidade de lentes diferentes para cada caso. E cada caso se torna sempre, digamos, muito personalizado, porque a doutora mostrou toda uma avaliação do paciente desde o início, passando pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento da saúde da pessoa, depois fez exames, foi para a questão da lente de contato, descobriu a espessura da córnea, a curvatura da córnea, olhou qual que é a melhor lente para a pessoa, e essa lente ela vai ser adaptada dentro de um tempo.
Doutora Karina, o E paciente sentou ali na bancada, fez com toda tranquilidade essa primeira, essa primeira proximidade com a lente contato. Aí terminou, conseguiu, e depois? Já vai para casa? aí como é que funciona, Fernando? As lentes, muitas vezes o paciente fica aqui meia hora, muitas vezes o paciente fica a manhã toda, por exemplo. Depende de cada caso. Às vezes a gente de primeiro o paciente já fica bem, a gente já consegue a melhor lente, mas às vezes a gente tem que trocar, tem que melhorar, tem que aperfeiçoar essa adaptação. Então eu sempre digo para o paciente, quando você vem para adaptar, selecione o turno, né? Deixa o turno, porque pode ser que o senhor consiga fazer uma adaptação muito rápida, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais. Bom, feito isso, achando a melhor lente, o melhor desempenho visual de lente para esse paciente, que contemple visão, conforto e saúde ocular, isso é muito importante, esses três pilares a gente precisa contemplar com a lente. Aí o paciente, essa lente vai ser mandada fazer, nós vamos mandar para a fabricante as especificações da lente que a gente precisa. Quando essa lente vem, o paciente vai ter que vir aqui e fazer toda um aprendizado, vai ter uma aulinha de como cuidar da lente, como higienizar, como conservar, isso é muito importante. Então, o paciente vai ficar aqui comigo o tempo que ele precisar, até que ele se sinta confiante para fazer isso sozinho em casa. E é muito importante também, nós sempre deixamos um canal de comunicação muito aberto com o paciente. Se ele tiver dúvida, se ele tiver alguma coisa que ele não esteja compreendendo, que nos ligue e estamos à disposição sempre para poder ajudá-lo, principalmente nesse período inicial de adaptação, que é muito variável, né, Fernando? Tem pacientes que se adaptam muito rápido e tem pacientes que demoram um pouquinho mais, né? Mas normalmente em torno de 20 a 30 dias, mesmo o paciente que tenha mais dificuldade, ele já está muito bem adaptado com a lente. Então, doutora Karina, fez toda essa sequência de avaliações, definiu a lente. Aí, no caso de uma lente que precisa ser feita, a pessoa vai depois para casa, depois retorna ao consultório, faz para ver se deu tudo certinho. Aí, quando que é programado uma consulta, depois de algumas semanas, depois de algum mês? Como é que é, digamos, o dia a dia ou mês a mês da pessoa que esteja usando lente de contato? Isso. Depois que o paciente vem, então, recebe a sua lente, faz todas as orientações e aprende todas as orientações de cuidados e adaptação da lente. Esse paciente vai começar a usar em casa. Normalmente a gente começa um uso progressivo, né? O paciente que nunca usou lente de contato, não é para ele chegar e começar a usar o dia todo, né? Ele tem que começar devagarinho, né? Aumentando 2 a 3 horas por dia, né? No uso da lente. E depois de 15 dias eu gosto de ver esse paciente, tá? Para revisar, para ver se tem dúvida, para ver como é que tá os cuidados e tirar algumas dúvidas que ele vai ter nesses primeiros 15 dias de adaptação. A partir daí, Fernando, depois que tiver tudo ok, eu vejo o paciente depois de 30 dias e depois de 6 em 6 meses. Todos os pacientes usuários de lente de contato, eles devem ser vistos cada 6 meses, independente de estar com a lente bem, com a visão boa. A gente precisa controlar a saúde desse olho, né? Controlar como é que está a higienização dessa lente, como é que está a questão física dessa lente, se ela está bem ali, de 6 em 6 meses. Muito importante. Ó, gente, é muito importante e a doutora Karina tem apresentado conhecimentos, maneiras de você saber o caminho correto para adaptar a lente de contato, que é justamente com o oftalmologista. Doutora Karina, Isso mesmo. quando a lente estiver adaptada, o que que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer esportes? Ela pode se divertir? Qual que é o mundo depois Fernando, das a lentes? lente de contato, eu digo que ela é libertadora, né? A lente de contato, assim, ó, ela proporciona momentos que às vezes o óculos acaba limitando a pessoa. Então, para esporte, excelente, né? Os pacientes que têm muita dificuldade visual, eles não conseguem praticar esporte sem óculos, né? E com óculos é muito difícil. Então, a lente de contato se presta muito para esse tipo de situação.
para eventos sociais, né, para o dia a dia do paciente, que não tem que estar limitado à questão do óculos, né. A lente de contato, ela proporciona uma liberdade muito grande, né. E eu sempre digo assim, o paciente que usa lente, ele acaba gostando muito de usar lente e quer usar só a lente. Não, a gente precisa ter um óculos também, né, para o olho poder dar uma descansada. Então a gente pode usar aí todo dia a sua lente, chega em casa à noite, tira a lente, bota um óculos, mesmo que esse óculos não vá lhe conferir uma visão tão boa que nem a lente de contato, mas para o olho descansar um pouquinho. E a gente tem também que ter em mente, Fernando, assim, ó, que muitos pacientes, eles usam lente para reabilitação visual, que é diferente daquele paciente, por exemplo, que tem uma miopia e quer usar lente só para não precisar usar o óculos. Existem pacientes que não enxergam de óculos. Aqueles pacientes que têm doenças corneanas, por exemplo, eles não têm boa visão de óculos. Então, quem vai dar uma visão útil para esse paciente é a lente de contato. Então, assim, para ele trabalhar, para ele poder desempenhar suas funções, tanto laborais quanto sociais, ele precisa da lente para poder enxergar. Então, nesse caso, ele está reabilitando sua visão com a lente de contato. E esses casos aqui no consultório eu recebo muitos casos assim. E por isso que a lente de contato, ela tem muita tecnologia. A doutora Karina falou sobre reabilitação visual, pessoas que precisam ter uma visão de qualidade e a lente de contato faz toda a diferença. Ela também comentou sobre a questão deste par importante, que é ter o óculos e ter a lente de contato. E junto com tudo isso, toda essa sequência do acompanhamento. Doutora Karina, nessa nossa reta final, gostaria que pudesse comentar sobre a tecnologia que é tão importante para a miopia, para o controle de situações, que a pessoa pode até utilizar uma lente durante o dia ou à noite, para justamente ajustar esse formato. Conta pra gente, que novidade é esta, que cada vez mais evolui, cada vez é mais segura, e com isso, quando a orientação existe, a pessoa que utiliza, que tem essa indicação, ela pode se beneficiar em muito. Fernando, eu sou suspeita porque eu sou uma fã, eu sou apaixonada pela ortoceratologia, que é o que você está falando, né? Que é uma técnica que, infelizmente, as pessoas ainda não conhecem, né? Então a gente precisa divulgar, porque ela faz muita diferença na vida dos pacientes. Então, assim, hoje nós temos a ortoceratologia para miopia, mas já está chegando para hipermetropia também. São lentes especiais de uso noturno. Essas lentes você usa só para dormir. Acordou, retira a lente e você fica aproximadamente 12 horas com a visão corrigida. Durante o dia você não precisa usar óculos nem lentes de contato. Então, isso dá uma liberdade enorme para os pacientes, né? Aqueles pacientes que não querem operar, aqueles pacientes que não podem operar, ou simplesmente que não desejam fazer uma cirurgia para correção de grau, eles têm a oportunidade da ortoceratologia. E mais, né, que isso é o fundamental. Além de essa lente conseguir fazer essa correção do grau, ela adquire um formato na córnea que ajuda a diminuir a velocidade de progressão do grau. Então, aquelas crianças ou aqueles pré-adolescentes que começam a desenvolver miopia, eles se beneficiam muito, muito mesmo em usar a ortoceratologia ou as lentes também descartáveis, gelatinosas, que fazem o controle do defocus, que a gente chama, que são lentes que são específicas para controle da miopia. Então, para fazer com que o grau não suba numa velocidade muito rápida. Então, aquele paciente, se você não fizer nada, se você usar um óculos comum ou uma lente comum, ele pode progredir 1,5, 2 graus por ano. A gente vê com a ortoceratologia e com essas lentes gelatinosas especiais que a progressão é muito, muito, muito menor. Então, a chance desse paciente não se tornar um alto míope quando for adulto é muito grande. E a gente precisa oferecer essa tecnologia, ela existe, né? E ela é muito importante para a gente não ter problemas de saúde ocular nesses pacientes quando ficarem adultos. E é fantástico, assim, eu que faço aqui
parece mágico. Você fala assim, meu Deus, como assim eu dormi com a lente e acordei enxergando? Parece um passo de mágica, mas é assim mesmo, e a adaptação da lente é fácil, a adaptação da lente é muito tranquila, né? E é seguro, né? Muito seguro. E essa segurança que a doutora Karina comenta vem sempre acompanhado deste conhecimento. É o conhecimento de saber o que funciona para o paciente de uma forma muito pessoal. E com isso, conhecendo mais da pessoa, sempre há oportunidade para melhorar. Por isso que essa coerência, o conhecimento é sempre aplicado no dia a dia. Senhoras e senhores, ouvimos e assistimos a doutora Karina Colossi, diretamente do estado do Rio Grande do Sul. Doutora Karina, peço as suas considerações para que as pessoas descubram mais sobre o universo das lentes de contato, porque quando olhos combinam, visão tem qualidade. Excelente, Fernando. Obrigada pela oportunidade. E, gente, a lente, ela é segura, ela é libertadora, ela dá muitos benefícios ao paciente, desde que seja feito por médico oftalmologista, que cuida da sua saúde ocular, que bota a lente correta no seu olho e que faz todo o acompanhamento, né, desse controle de adaptação da lente. Então, eu só tenho para falar coisas. Eu vejo aqui no consultório dia a dia a felicidade dos pacientes em conseguir enxergar com qualidade, com conforto e com saúde ocular. Doutora Karina, a gente fica muito contente de poder aprender com a doutora e levando junto aqui com a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato com a Fotometria, nessa gestão 2024 mais 2025, que a doutora Regina Noma sempre nos conecta com pessoas que fazem a diferença e pessoas que podem contar suas histórias daquela melhora que a visão leva no dia a dia. Então, nosso melhor agradecimento, volte sempre, porque a Soblec continua orientando e fazendo com que as perguntas possam encontrar respostas. E o caminho certo, o caminho correto é pelo oftalmologista. Doutora Karina, muita saúde, até a próxima, e eu convido para poder seguir a doutora Karina nas redes sociais, bem como Soblec Visão nas multiplataformas que nós estamos. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia.